nós a negligenciamos e o Tennessee quer executá-la. Essa frase foi postada no jornal no dia 15 de maio desse ano, quando o caso voltou a ganhar repercussão nos Estados Unidos. Eu sou Jade Veritas e esse é o Proteja-se, quadro aqui do meu canal que te lembra de ficar sempre em alerta a tudo e todos. Só lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido aqui a se inscrever no canal, pois vem muita novidade por aí. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Krista Gale Pike nasceu em 10 de março de 1976. Segundo relatos posteriores de sua equipe de defesa, ela já nasceu com danos cerebrais decorrente do uso de álcool pela sua mãe na gravidez e teve convulsões desde bebê. Nos primeiros anos de vida, Krista foi cuidada pela avó paterna, já que visivelmente a mãe não conseguiu criar um laço com a bebê. Ainda quando era bem pequena, por volta de 2 ou 3 anos, Krista começou a ser tocada indevidamente pelo namorado de sua avó, que forçou o ato repetidamente durante anos. Quando começou a ir à escola, quando perguntada o que fazia em casa, ela desenhou um homem com um rosto assustador e com genitais grandes, revelando com clareza o que ocorria no seu cotidiano. A escola chegou a entrar em contato com os pais, mas nenhum órgão de proteção interveio e a polícia nunca foi chamada. Aos 11 anos, Krista sofreu um novo abuso, dessa vez por um homem chamado Claude Davis, que morava próximo a ela no mesmo bairro de Trailer. No começo, a mãe não acreditou nela e só quando a Krista desenvolveu uma infecção decorrente do abuso foi que uma professora interveio. A polícia foi chamada e Davis acabou sendo processado, porém se declarou culpado, o que fez com que sua pena diminuísse e, mesmo com tudo isso, ele ainda continuou morando próximo à família. Nesse mesmo período, os namorados da mãe, que eram muitos, também começaram a tocar a Krista de maneira inadequada. Um deles chegou a espancar a garota com uma pá de madeira que ficava pendurada do lado de fora do quarto dela e era usada constantemente como fonte de ameaça. Outro deu um soco nela, fazendo seu nariz sangrar, e a machucava constantemente durante brincadeiras de luta. E nessa mesma época, um dos homens chegou a agredir a garota com um cinto e acabou sendo preso. Em 1988, quando Krista tinha 12 anos, a sua avó paterna, aquela que a criou desde bebê, infelizmente faleceu. Foi um golpe muito duro, já que essa avó era a única figura estável que a menina havia tido a vida inteira. E logo após isso, a Krista tentou se desviver ingerindo vários remédios. Depois da perda da avó, Krista passou a viver alternadamente entre a casa da mãe e a do pai, sem nenhuma estrutura fixa. A casa da mãe era descrita como bagunçada e suja, sem regras estabelecidas. A própria mãe reconheceu que o comportamento difícil da garota vinha desde os 8 anos de idade e que aos 9 ela já cultivava maconha dentro de casa. Aos 14 anos, depois de ameaçar fugir de casa, Krista recebeu permissão para morar com um namorado e chegou a ameaçá-lo com uma faca de cozinha em determinado momento. Em 1989, ela foi expulsa da casa do pai após uma acusação de ter tocado indevidamente sua meia-irmã de apenas 2 anos. O pai descreveu a Krista como mentirosa, desobediente e manipuladora. Aos 17 anos, Krista sofreu mais um abuso, dessa vez por um estranho que a agarrou na rua, a jogou no chão e a violentou. Ela foi levada ao hospital, onde fez o exame de corpo de delito, porém o agressor nunca foi identificado nem preso. Foi quase um ano após esse último episódio de abuso que Krista se envolveu num crime que a levaria à condenação de morte. Pouco antes disso, já maior de idade, ela ingressou no Job Corps, em Knoxville, um programa do governo dos Estados Unidos que oferece treinamento profissional a jovens de baixa renda. Ela sonhava em se tornar técnica de enfermagem e foi lá que ela conheceu Tadaryl Shepp, seu namorado, que também a agredia fisicamente, mas que ela sentia que a protegia como ninguém havia feito antes. Uma tia de Krista, Carrie Ross, testemunhou ainda que considerava a sobrinha uma mentirosa e tinha medo de deixá-la perto dos próprios filhos, confirmando que o comportamento de Krista já estava fora de controle desde os 12 anos,
justamente a mesma idade em que ela perdeu a avó que a criou. Assim, muito antes do crime, Krista já carregava uma história de abandono, abuso sexual repetido em diferentes fases da infância e adolescência e violência física dentro de casa. Fatores que, segundo laudos posteriores citados por sua defesa, nunca foram tratados ou levados à justiça a tempo. O crime aconteceu em 12 de janeiro de 1995, quando Krista tinha 18 anos, segundo a decisão oficial da Suprema Corte do Tennessee, baseada em provas e na própria confissão de Krista. Um dia antes do crime, ela contou para uma colega que pretendia tirar a vida de outra estudante do programa, Cullen Sleman, de 19 anos, dizendo estar com raiva naquele dia. Krista acreditava que Cullen estava tentando se aproximar do seu namorado, Tadario. Na noite do crime, por volta das 8 horas da noite, Krista, Tadario, Cullen e uma quarta amiga, Shadola Peterson, saíram juntos do Job Corps. Cerca de 2 horas depois, apenas 3 voltaram e Cullen não estava mais com o grupo. Ainda na mesma noite, Krista foi ao quarto da mesma amiga do dia anterior e contou que havia tirado a vida de Cullen, mostrando um pedaço do crânio da vítima que havia guardado, e disse que tinha cortado o pescoço de Cullen 6 vezes, batido nela e jogado pedaços de asfalto contra sua cabeça. O relato mais completo do crime vem da própria Krista em sua confissão para a polícia, gravada e depois transcrita em 46 páginas. Segundo ela contou em depoimento, ela levou consigo um estilete e um pequeno cutelo e convenceu a garota a ir até um lugar isolado dentro da Universidade do Tennessee, dizendo que iriam fumar maconha. Assim que chegaram lá, Krista começou a bater na cabeça de Cullen e machucá-la diversas vezes. Quando a vítima tentou fugir, foi segurada por Krista e por outra pessoa que estava junto. Cullen implorou pela vida e chegou a prometer que caminharia até a casa da família dela na Flórida, sem nem passar no Job Corps para pegar suas coisas caso fosse liberada. Mas Krista mandou que ela ficasse calada e continuou o ataque. Krista foi presa apenas 2 dias após o crime, em 14 de janeiro de 1995. E decidiu confessar tudo à polícia depois da leitura de seus direitos legais. Em 22 de março de 1996, depois de poucas horas de discussão, o júri considerou Krista culpada de homicídio doloso em primeiro grau e conspiração para matar. 8 dias depois, em 30 de março, ela foi condenada à morte por cadeira elétrica, com base em 2 fatores considerados muito graves pela lei. Um deles foi que o crime foi especialmente cruel, indo muito além do necessário para matar alguém. Krista passou quase 20 anos tentando reverter a sentença, tanto na Justiça do Tennessee quanto na Justiça Federal. Em 2016, um juiz federal negou o pedido para trocar a pena de morte por prisão perpétua. E agora a Justiça marcou oficialmente a data para sua morte no dia 30 de setembro de 2026. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like e considere novamente se inscrever no canal. Lembrando que todo o roteiro do vídeo foi tirado de fontes confiáveis. Todas as fontes estarão listadas aqui na descrição. Muito obrigada, espero vocês no próximo vídeo e lembre-se, protejam-se.